Olá! Você já foi começar a escrever um artigo em inglês e se deparou com algumas dificuldades? Ou então, já escreveu o artigo, mandou para a revista e a revista falou que precisava revisar muitas coisas de inglês? Isso é um cenário muito comum entre os nossos seguidores, os nossos clientes. Meu nome é Marina, sou tradutora e revisora de artigos científicos e você está no canal da UNA Assessoria Linguística. Aqui a gente fala sobre escrita científica em inglês para pesquisadores brasileiros que querem publicar em revistas de alto impacto. Se você é um desses pesquisadores, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa um joinha aqui nesse vídeo para receber as notificações de quando a gente postar novos vídeos toda semana. No vídeo de hoje eu reuni algumas das maiores dificuldades dos pesquisadores ao escrever em inglês. E aqui eu trouxe essas dificuldades mais com base na minha experiência de revisora do que mesmo com conversas com pesquisadores. Porque como profissional, tendo um olhar final sobre o texto, eu consigo identificar o que as pessoas não acertam, né? Que elas estão sempre errando e é um padrão até brasileiro, eu diria, de escrita quando vai fazer alguma coisa em inglês. Então eu selecionei aqui alguns pontos que eu vou falando para vocês e vou explicando como que vocês podem melhorar nesses pontos. Vamos começar então com a habilidade de ser conciso. A língua portuguesa ela é naturalmente mais esparramada, mais extensa. A gente costuma usar mais palavras para dizer uma coisa que poderia ser dita de forma mais resumida. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que conseguem ser mais objetivas, mesmo em português, e outras não. A questão é que em inglês e no texto científico você precisa ser conciso. Não é uma opção, é uma obrigação. E quando a gente tem brasileiros escrevendo em inglês, a concisão é algo que às vezes não aparece. Ela é mais difícil de ser conseguida, porque você precisa ser conciso primeiro no seu raciocínio, objetivo, direto no seu raciocínio, e depois você tem que escrever esse seu raciocínio em inglês de forma mais direta ainda. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho aqui na tela, em português mesmo, para vocês tentarem entender o que é que eu estou falando dessa falta de concisão. Em português, é muito comum encontrar frases assim: vale destacar que durante a realização deste estudo foi observado um fenômeno que ocorreu no momento X, que indicou que o resultado encontrado significa alguma coisa. Lendo em português, a gente fala, normal, tipo, é comum encontrar isso em artigos, não tem nada de errado. Mas, quando a gente olha com mais atenção, a gente vê quantas palavras desnecessárias tem esse trecho, né? Primeiro, vale destacar que. Vale destacar que, é importante notar que, é importante destacar que. Todas essas expressões que a gente joga no início do parágrafo, porque não conseguiu pensar em outra forma de iniciar o parágrafo. Isso é o tipo de coisa que a gente elimina em inglês. Não precisa colocar isso, começa a frase logo no começo. Eu vou colocar para vocês um vídeo aqui no card e uma lista aqui embaixo na descrição de alguns vídeos daqui do canal que eu já falei sobre essa habilidade de ser conciso em inglês. Que aí vocês vão poder ir lá e entender melhor como fazer essas operações. Mas pegando então esse exemplo aqui, né, que eu dei para vocês, vamos pensar numa outra forma de dizer ele de um jeito mais conciso, né, que é o nosso objetivo aqui. Lá a gente falou assim: vale destacar que durante a realização deste estudo foi observado um fenômeno que ocorreu no momento X. O que a gente pode pegar dessa informação? No momento X aconteceu alguma coisa importante. Então vamos começar por aí. No momento X da realização do estudo, observamos o fenômeno tal. Pronto. Era isso que você quis dizer. E é isso que você vai levar para o inglês. Não é toda aquela quantidade de palavras. Uma coisa que acontece muito que o brasileiro faz. Começa a frase, aí põe vírgula. Resultando em vírgula. Tendo como consequência tal vírgula. Indicando que vírgula. E vai indo, ando. Fica uma frase enorme que a gente vai falar no próximo tópico e que às vezes nem tem uma conexão muito clara. Você fica, mas o que está ligando com o que aqui nessa frase? Então, essa habilidade de ser conciso ela é fundamental para você conseguir escrever um texto em inglês
mais conciso e adequado para o meio científico internacional. Aí a gente entra no próximo tópico, que é escrever frases curtas. Isso é uma outra habilidade que brasileiros em geral não têm. A nossa língua nos permite isso. Escrever frases mais longas, usar mais a pontuação, vírgula, travessão e tal, é comum, é normal, não é errado. Mas em inglês, essa estrutura não é muito comum. Por algum motivo, quem lê inglês costuma se perder com frases longas. Então a gente tem que deixar o raciocínio um pouco mais curto, né, em pedaços menores, para o texto ficar mais claro e mais fácil de ler. Então você vai pegar a sua frase zona lá, que tem vários vírgula indo, vírgula endo, vírgula ando, que faz tal coisa, que não sei o que lá, cujo não sei o que lá, sabe? Várias coisas, uma levando a outra. Você vai separar aquilo em frases pequenininhas, identificando o sujeito, verbo, complemento de cada frasezinha. E aí depois que você faz toda essa separação dessa sua frase grandona em frases menores, você vai ver: ah, mas eu acho que essas duas primeiras ficam boas sendo uma frase só. Daí você reúne as duas pequenas numa maiorzinha, mas não tão grande, tá, gente? Para vocês terem uma noção, pensem num texto que tenha lá fonte 12, espaçamento 1,5. Uma frase que tem 4 linhas, 5 linhas, já está um pouco longa. Então é legal ver se tem como diminuir, se tem como cortar alguma coisa, se tem como fazer uma alteração para ela não ficar tão longa. Então, nesse ponto, eu convido que vocês, primeiro, se vocês forem escrever o texto em português e depois traduzir, que vocês olhem para o português e melhorem o português antes de traduzir. Se você vai escrever diretamente em inglês, que você organize bem as ideias em frases curtas e depois faça um parágrafo. Depois forme uma frase um pouquinho mais longa, não muito. Para você garantir que todos os elementos de cada frasezinha, sujeito, verbo, complemento, estejam claros, fazendo conexões corretas, tá bom? Eu vou colocar também aqui um vídeo falando sobre traduzir o texto ou escrever diretamente em inglês, que eu sei que é uma dúvida muito comum, para vocês assistirem depois e verem qual que é a melhor opção para vocês. O próximo ponto é usar o vocabulário acadêmico. E aqui a dúvida que surge é: eu preciso ser muito formal, mas a gente não quer um texto rebuscado. Em português, a gente tende mais a ir para uma formalidade maior. Então, a gente costuma usar a voz passiva com muita frequência, né? Usar palavras mais difíceis, né? Que a gente não costuma usar na fala, né? Em textos informais, como e-mail, postagens nas redes sociais e tal. Em inglês, a gente tem que ter esse cuidado também. O texto científico é sempre um texto formal, mas não precisa ser difícil de ler, não precisa ser rebuscado, não precisa florear o texto. Em inglês, a gente tem que ser objetivo, sempre. Você vai usar palavras mais formais? Vai, mas você não vai precisar usar palavras antiquadas, palavras extremamente formais, literárias, sabe? Você vai usar palavras normais, assim. Vou até dar um exemplo para vocês sobre o uso de palavras latinas e palavras germânicas. Qual que é o lance das palavras latinas e germânicas? No inglês, o inglês é uma língua germânica, de origem germânica, assim como o alemão, né, as línguas nórdicas, se não me engano. E o português é uma língua de origem latina. E isso interfere basicamente na estrutura das línguas. Até porque, em inglês, cerca de 60% das palavras são de origem latina. Então, assim, tem muitas palavras de origem germânica, tem a estrutura da língua germânica, mas tem muita coisa da língua latina, das línguas latinas. Só que acontece, por ser uma língua majoritariamente germânica, os termos de origem germânica são mais comuns, mais do dia a dia ali, são aqueles mais frequentes usados pelas pessoas. Os termos de origem latina costumam ser mais formais. E aí, como que a gente faz com essa relação no texto científico?
Se você usa palavras mais germânicas, você vai tender a deixar o seu texto mais idiomático. O que é isso? Mais perto do que um falante de língua nativa, de inglês nativo, faria. Se você usa termos mais latinos, você vai soar mais formal. Então, não tem aqui um certo e errado, é só para você ter uma ideia do que significa usar essas palavras enquanto escolha de vocabulário acadêmico, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem essas palavras aqui, essas duas listas, né? Do lado, não sei qual lado que vocês estão. Do lado das palavras latinas e das palavras germânicas. Das palavras latinas, nós temos, por exemplo, denominate, commence, liberty, infant, rapid. Estão vendo que todas parecidas com palavras em português, porque são de origem latina. E do outro lado, a mesma palavra, né, com o mesmo significado, sinônimos, só que de origem germânica. Então, denominate, a gente tem call, name. Depois, commence, quer dizer começar, a gente tem no germânico start, begin. Liberty, freedom. Infant, child ou baby. E rapid, quick. O que eu posso fazer de observação com relação a esses exemplos? Por exemplo, commence. Commence é muito formal, gente, mas é muito formal. Deve até ter a ver com o francês, que eu acho que em francês começar é assim, commence. E é muito melhor usar start, begin, que são palavras neutras, elas não são informais, são neutras. E você vai deixar o seu texto mais idiomático, você não vai soar pedante, certo? Então, cuidado com a escolha das palavras latinas, muito formais, para o seu texto não soar pedante e deixar ele, inclusive, inacessível para os leitores. Porque a maioria dos leitores nativos de inglês não conhecem muitas palavras latinas, dessas rebuscadas, né, dessas mais formais, porque não faz parte do vocabulário das pessoas, tá bom? Vejam essa frase aqui que está formada basicamente com palavras latinas, né, mais formais. A frase diz: The infant observed the immature canine consuming its repast. Vocês entenderam o que quer dizer essa frase? Infant, vocês viram que é child ou baby, né? Então, immature, imaturo, canine, eu não sei se fala canine ou canine, imagino que seja canine. Canino, consuming, consumindo, its repast. Repast, repasto. Vamos ver. Trocando essas palavras por palavras germânicas, a gente tem The baby watched the young dog eating its meal. Observem que essa segunda frase fica muito mais clara e não está informal. Ela está neutra, então ela poderia caber muito bem num artigo científico, não sei qual seria, mas fica claro a informação e não fica de difícil acesso, certo? Então, cuidado com esse aprendizado do vocabulário acadêmico para não ficar formal demais, certo? Eu vou deixar aqui, inclusive, no card, na descrição, um vídeo falando sobre phrasal verbs, que muita gente tem dúvidas sobre eles. Os phrasal verbs, em geral, são informais, mas tem alguns que são usados na escrita científica já há muito tempo, são consagrados já na escrita científica, que vocês podem usar sem problema, tá bom? Vou deixar para vocês aqui na descrição e no card. E o último tópico das dificuldades que brasileiros têm ao escrever em inglês é a padronização terminológica. Isso acontece em português e não deveria acontecer, na minha opinião, com base nos meus estudos sobre escrita científica. Em português, a gente tem a máxima de não repetir. Nossa, não posso repetir palavras. Tem que variar o vocabulário para enriquecer o texto e tal. Tá, ok, mas isso não se aplica a termos técnicos. Se você escolhe um termo técnico para determinado conceito, você carrega esse termo técnico no texto inteiro. Você não vai ficar mudando o termo. Eu uso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês que eu encontrei essa semana revisando a tradução que um tradutor fez. Em português, tinha um termo técnico que é traçado, que é quando você quer fazer um projeto de qual que vai ser o caminho de uma tubulação, por exemplo, de água, da fonte de água até o ponto de distribuição da água. Qual o caminho da tubulação? Isso chama traçado. No texto tinha traçado, caminhamento, caminho,
rota. Por que esse tanto de variação, certo? Se eu vi que em alguns casos, caminhamento poderia ser diferente de traçado, tinha um significado levemente diferente. Mas tinha lugar que estava usando igual, assim. Então, é importante manter a consistência, principalmente em inglês. Não queiram ficar variando o vocabulário toda hora, e eu vejo que isso é um problema que tradutores cometem. Na hora de traduzir do português para o inglês, carrega essa variação para o inglês e deixa o texto em inglês problemático, né? Você fala, mas será que esse termo técnico é a mesma coisa daquele outro que eu vi? Isso não pode acontecer num texto científico. Você tem que saber o que é cada coisa e manter aquele nome ao longo do texto inteiro. Mais um exemplo desse texto também. Tinha a palavra recorte de uma área. Então, lá eles fizeram um estudo, recortaram um pedaço de uma área para fazer o estudo do traçado. Essa palavra recorte apareceu em alguns momentos. Aí o tradutor foi e colocou cross-section, cutout, survey, clipping. Cada hora escrevia uma coisa para a palavra recorte. E aí eu fiquei, gente, mas primeiro que tem traduções erradas aqui. Clipping para recorte de uma área é como se fosse uma seção de uma área. Eu colocaria section nesse caso. E aí cada hora tava uma coisa diferente. Então, tomar cuidado com isso, com essa padronização. Inclusive para você usar o termo escolhido certo, né? Não usar o errado. Vou deixar aqui também mais um vídeo aqui, um card e na descrição para vocês verem um pouco sobre essa questão da padronização terminológica, que é um tema muito importante que muita gente erra. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a escrita científica em inglês, quiserem aprender isso de forma aprofundada, nós aqui na UNO desenvolvemos um curso que é o Inglês para Pesquisadores de Sucesso. Nesse curso a gente fala desde a estrutura do artigo em inglês até comparações entre frases português e inglês que vocês podem ajustar e corrigir para escrever melhor, até a revisão do texto e também muitas dicas gramaticais sobre inglês, caso vocês esqueçam algumas coisas, tá bom? Quem tiver interesse em saber sobre o curso, nem sempre ele está aberto, não sei se nesse momento que você está assistindo ele vai estar ou não, mas aqui embaixo tem a descrição do curso, falando dos módulos, do conteúdo que tem lá, e o link para você acessar a página e saber se você pode entrar ou não, se estiver aberto ou não as vagas para o curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo muito importante, eu considero, pelo menos para ter uma visão geral do que é a escrita científica em inglês e poder já fazer alguns ajustes na escrita de vocês. Comentem aqui embaixo se foi útil para vocês e também se vocês querem que eu fale sobre outro tema relacionado a isso, que ideias de conteúdos que vocês têm, que vocês gostariam que eu falasse aqui, tá bom? Muito obrigada por terem visto até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.